Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman, canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. E agora vocês estão me vendo aqui, diante dessa planta aqui, ó, com essa haste comprida, crescendo para cima dos meus catacetos até o teto, praticamente. E essas outras hastes aqui crescendo até o chão, gente. Vocês sabem que planta é essa? Não sabem? Pois bem, gente, essa é a famosa dama da noite, ou cacto orquídea, ou seu nome científico aqui, no caso essa espécie, Epiphyllum oxypetalum, ou oxpetalum, se eu não me engano. É uma flor grande, esbranquiçada, muito bonita, perfumada e que só abre à noite, gente. Essa é uma planta magnífica que muitos conhecem e muitos não conhecem. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa planta, sobre o seu comportamento e algumas dicas de cultivo, gente. Vamos lá então? Bom, gente, vocês estão vendo aqui então, é uma planta até um pouco desajeitada, esse epifilo. Existem várias espécies de epifilo, cada um com flores muito bonitas, coloridas, né? Tem de várias cores, tamanhos também. Mas o vídeo aqui vai ser em especial esse aqui, o oxpetalo, que é o que eu tenho aqui e é o que eu já cultivo há certo tempo e o que eu tenho condições de estar falando, pois já tenho algum tempo de observação dessa planta, gente, certinho? Para outras espécies de epifilo pode ter variações do que eu vou estar dizendo aqui, e até bastante variação, então não é tão válido, certinho? Mas para essa aqui, que é a mais comum, que a maioria tem, vai ser bem interessante, gente. Vamos então entender um pouco sobre essa planta, como é que ela se comporta, como é que ela cresce ao longo do ano, da onde vem a floração, o que ela gosta para o seu cultivo, que é uma planta de extrema facilidade de cultivar e muito bonita. Vamos então aprender um pouquinho sobre essa planta, gente. Vamos lá? Primeiro, gente, essa é uma planta, ó, como vocês podem ver aqui, ó, achatada, né? O seu caule é achatado. Ela é uma planta desprovida de folha, gente. Isso mesmo. Essa planta não tem folhagem. É um cacto. Ela é um tipo de cacto, gente. Isso mesmo. Ela tem esse nome cacto orquídea e de fato ela é um cacto. Não tem nada a ver com orquídea, é apenas um nome comum. Ela é um cacto da família dos cactos, uma cactácea. Porém, ela não é daqueles cactos que a gente está acostumado, cheio de espinho, que não precisa de água praticamente, que gosta de locais secos, que dá no deserto, ou em cima das pedras, local arenoso, enfim, não. Esse é um cacto de mata, é um cacto de matas úmidas. Então ele precisa de quê? Muita umidade, sim, porém, claro, bastante ventilação também e boa luminosidade. Já começa por aí, gente. Ele é um cacto que a gente chama de epífito, ou seja, ele dá nas árvores. Normalmente, eles são de árvores, assim como a flor de maio, que é um outro tipo de cacto. Já tem um vídeo falando sobre ela, para quem não assistiu, segue o link aí também, da flor de maio, que está em floração agora. O ripsalis, que é outro tipo de cacto, que dá em árvore, e tantos outros aí, a cianinha, que é um outro tipo de cacto também, e por aí vai. Existem várias espécies, gente, de vários gêneros diferentes. A própria pitaia também, por exemplo. Enfim. Bom, então ele é um cacto epífito de matas, que necessita de umidade. Ele tem esse caule achatado, como vocês podem ver aqui, ó, que parece uma folha, daí o seu nome ser filocládio, né? Ele dá em gomos, igual os cactos mesmo, só que ele é achatado. E como ele é desprovido de folha, gente, é o caule. Esse caule achatado faz o papel da folhagem. Exatamente, ela que faz o papel da folha, assim como na flor de maio também, que tem o filocládio, na cianinha, que também tem o filocládio. Enfim, certinho? Então, aqui vocês estão vendo o caule da planta desenvolvido, completamente expandido e ramificado, ó. Então vocês podem ver aqui. Esse é o caule do epifilo, certinho, gente? Pois bem, ela não tem folha. As flores saem geralmente dessas ramificações laterais menores que vêm desses caules. E conforme vai envelhecendo,
a parte mais antiga do caule tende a ficar lenhoso. Ela engrossa, ó, como vocês podem ver aqui na base do enxerto, e ela vai ficando lenhoso, gente. E aqui também, geralmente na base, ela fica mais roliço também. Ela sempre fica roliço na base, como vocês vão ver aqui na outra planta, ó. Na outra planta, ó. Então vocês veem, ela vai ficando lenhoso. Onde está meu dedo aqui. E ó, vocês estão vendo, perfeito. Então, e depois mais para frente ela vai ficando com a sua expansão. Então, esse é o jeitão básico, gente, dos nossos epifilos, ó. Expandindo mais na ponta e mais para perto da base, fica mais roliço e fica lenhoso com o tempo. Então, esse é o jeitão básico do epifilo, gente. Mas como é que essa planta se comporta, André? Como é que ela cresce? Eu estou vendo aqui nas suas plantas várias hastes compridas, ó. Como posso ver aí, ó. Estou vendo suas plantas tudo com hastes compridas. Então, como é que ela se comporta ao longo do ano? O que que é isso, André? É flor que vem? O que que é? Muita gente faz essa pergunta, gente. Eu estou perguntando aqui porque muita gente tem dúvida em relação a isso, ó. Olha para essa planta e olha essa haste comprida e não sabe muito bem o que está acontecendo com ela. Então, vamos destrinchar agora o comportamento, a fenologia dessa planta, gente. Vamos lá? Fenologia do nosso cacto orquídea, gente, da nossa dama da noite ou Epiphyllum oxpetalum. Vamos lá. Então, vamos começar pela época da floração, gente. Época da floração dessa planta geralmente é o que? Final do verão, início do outono. Mas pode ter variações, e eu já vi muita variação dessa planta dependendo da onde ela está sendo cultivada. Então, às vezes pode até vir floração na primavera, mais para o final da primavera e o início do verão. Nessa época, gente, que pode variar entre final de primavera até o início do outono, essa planta, o que a gente consegue ver nela? Geralmente a gente não vê nesse período esse crescimento aqui dessa haste longa, desses caules compridos, igual vocês veem aqui, ó. Nessa época não se vê, ela não tem esse crescimento vegetativo intenso. Pode ter nesse período de floração e pré-floração, ou final do verão, início do metade do verão, enfim, pode ter algum crescimento de ramos laterais. Ramos laterais, gente. Vou falar disso quando eu entrar mais nessa parte dos ramos laterais. Então você pode ver algum crescimento de ramos laterais, certinho? Isso aqui é um ramo lateral, esse aqui é outro ramo lateral e assim vai. Então pode ocorrer nesse período crescimento de ramos laterais, algum crescimento, certinho? Aí passamos o período de floração, né? Entramos outono adentro, se encaminhando para o inverno e entrando no inverno igual agora. E aí vocês se deparam a isso, geralmente mais para o inverno. Ela do nada, mais na base da planta muitas vezes, onde está o caule mais roliço, né? Mas na base vocês começam a ver crescendo uma haste que começa a crescer, 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 crescer. E ela continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo. E essa aqui cresceu ainda mais e já está batendo lá no teto. Pois bem, gente, esse período agora é um período de alto crescimento vegetativo. Engraçado, né? Essa planta cresce muito bem no nosso inverno aqui. Pode ter variações em locais mais frios, mas geralmente em locais mais quentes, ela tende a crescer agora, ó. Então, vocês podem ver, essa aqui, que é um enxerto, daqui a pouco eu vou falar mais dela, tá com esse crescimento vegetativo intenso, gente. Então isso aqui é um crescimento de caule. Vocês estão vendo aqui, ó, ele começa crescendo fino, comprido e rápido, né? Ele cresce muito. É um caule. Isso aqui não tem nada a ver com floração, gente. É crescimento puro e simplesmente vegetativo, ou seja, ele vai expandir e vai ramificar depois. Vou mostrar ali nas outras agora, gente. Vamos lá? Prontinho, gente. Voltei. Então aqui, ó, vejam só. Crescimento vegetativo intenso, ó. Aqui vocês estão vendo, ó, as hastes finas e compridas do caule, que inicialmente crescem para o alto, né? Crescem para o alto
e depois com o tempo elas vão arqueando e ficar até igual esses daqui que estão já arqueados, ó. Então essa planta ela vai ficar arqueada depois. Começa para o alto e depois vai arqueando. Pois bem, gente, aí esse início de crescimento começa com um caule fino e comprido. Depois, ó, como vocês já podem ver aqui, ó, vou subir, vou dar um zoom aqui, ó. Esse caule, ó, ele começa a expandir, ó. Ele aqui já está em processo de expansão. Opa, perdão. Então aqui ele já está em processo de expansão. Ó, vocês podem ver, ó. Ele já cresceu, agora ele começa a abrir. Depois ele vai terminar igual esse daqui, ó. Ele termina assim, gente, ó, expandido, como vocês podem ver. E ele vai engrossar, ó. Aqui, ó. Expande, engrossa e fica só com a sua base roliça, certinho? Então todos eles aqui agora vão entrar na fase de expansão. Uma vez que eles já atingiram o tamanho, terminaram de crescer ou estão terminando de crescer, eles começam a fase de expansão, gente. Então vocês podem ver aqui. Isso tudo acontece agora no inverno. Exatamente, gente. No inverno, indo para dentro do inverno, ó, vocês podem ver aqui, ó. Ela expande, ela começa a abrir para os lados o caule, como se fosse uma folha. Mas não é folha, é um caule que faz função de folha. Faz fotossíntese, ele é verde e achatado, ó. Então, ele começa a abrir, gente. Aí passamos o inverno todo, esse caule vai desenvolvendo normalmente e vai abrindo. E aí a gente começa a entrar para a primavera, aí começa mais uma coisa muito interessante, gente. Final do inverno e primavera, esse caule que terminou de expandir e abrir, ele vai começar a ramificar. Como você pode ver aqui, ó, esse é um caule, gente, ó. Meu dedo tá aqui, ó, caule principal. Esse aqui onde eu tô com o dedo é o caule principal dessa planta. Aqui, ó, são as ramificações laterais. Então, mais para primavera, gente, esse caule vai o quê? Ó, outra ramificação lateral dele, ó. Ele vai fazer várias ramificações, ó, outra ramificação dele e várias ramificações laterais que já crescem expandidas. Diferente do caule principal, dos caules principais das hastes longas, que primeiro crescem finas e depois elas achatam, elas expandem, as ramificações laterais já crescem expandidas, gente. Agora não vou ter nenhuma em crescimento para mostrar para vocês, porque não está na época, tem só um brotinho ali. Mas elas já crescem bem expandidinhas, com um verde muito bonito, brilhante. E o crescimento dessas hastes laterais, gente, elas não são muito intensos. Diferente da haste principal, das hastes principais, a haste lateral, elas são pequenas em relação à haste principal. Algumas ficam até bonitas, bem grandes. Olha só essa daqui, por exemplo. Mas elas são menores do que as hastes principais. Ó, vocês podem ver aqui, ó, essa é uma lateral, essa é outra lateral, essa aqui é uma principal, olha como ela é grande, da onde sai várias laterais. Vamos voltar ali para aquela outra planta, gente, porque lá está melhor ainda para mostrar. Ó. O vídeo aqui é para realmente mostrar o corpo dessa planta para vocês. Vejam aqui, ó, essa daqui, ó, olha só. Então essa aqui, ó, é uma haste principal longa, que já está pendente, ó, já está totalmente para o chão até. E dela, ó, tem várias hastes laterais, olha só a quantidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tinha mais, que algumas eu andei tirando, 7. E por aí vai, ó. Tem mais de 10, olha a quantidade de ramificações que tem. Tudo isso é caule, gente, ó. Algumas são tão grandes dessas ramificações laterais dela que já soltaram mais ramificações, ou seja, uma ramificação da ramificação, como vocês podem ver aqui. Acontece, o Epiphyllum faz muito isso, gente. Então vocês podem ver aqui, ó. Aqui está, ó. Tá vendo? Exatamente. Então, a partir, né, olha, já está saindo aqui um broto. Ou vai ser uma expansão lateral, ou como ela está mais na base desse ramo, pode ser um caule principal novo, uma haste longa nova que pode surgir. Ela ainda está muito novinha para saber, então tem que esperar mais um pouco
para ver o que, que ela vai definir, se vai ser lateral ou se ela vai virar uma haste principal longa. Certinho, gente? Então, esse é o jeitão de crescimento. Aí, primavera passando, as hastes laterais vão se desenvolvendo, sempre menores do que a principal, como vocês podem ver aqui, ó, sempre menores. Elas vão desenvolvendo as hastes laterais, ó. Aqui uma haste nova, lateral. E vem verão, elas continuam desenvolvendo essas hastes laterais, gente. Continuam desenvolvendo. Podem sair algumas raízes no meio dessas hastes. Essa planta faz isso bastante. Então, pode eventualmente, principalmente quando elas estão em contato com alguma superfície, sair algumas raízes dessas hastes. E aí, gente, chegando no final do verão, entrando para o outono, ou em alguns lugares pode vir antes, essas hastes laterais são extremamente importantes, gente. Por quê? Geralmente é delas, quando elas bem desenvolvidas, é que vem a sua floração. Então, com essas hastes laterais totalmente desenvolvidas, já no final do verão, quase no outono, o que que acontece? Floração, gente. Então, ó, vou pegar aqui, ó, uma haste lateral, ó. Elas têm algumas reentradazinhas, como vocês mal podem ver aqui, não estão vendo? Ó? Tem algumas reentrâncias aqui. Cada reentrânciazinha dessa que elas têm, gente, é onde tem uma gema. E no período de floração, nessa reentrânciazinha que elas têm, é onde vai sair os botões florais, certinho? Então, nessas hastes laterais, também na principal pode sair, mas sai muito nas laterais, ó. Nas reentradas, cada reentradazinha dessa, que vocês podem ver, ó. Cada reentradazinha, curvinha dessa que ela tem aqui, olha aqui, ó, curvinha, é onde vai sair o botão floral. Isso mesmo, gente. Daqui saem os botões florais, que começa bem pequenininho, vai crescendo e fica aquela flor enorme, como vocês já viram nas imagens aí pro vídeo acima e vão ver mais um pouquinho aí, certinho? Então, uma planta bem florida pode botar várias florações em várias dessas reentrânciazinhas, que é da onde saem as gemas da haste aqui. Perfeito? Uma vez que se trata de um caule, ele é coberto de gemas, gente, que podem ser floríferas ou vegetativas, dependendo, certinho? Então, esse é o ciclo dessa planta. A flor dura apenas uma noite, ela abre apenas durante o período da noite e já no período da manhã ela fecha. E pronto, muito perfumada, é uma flor enorme, perfumada, polinizada por insetos noturnos, por organismos noturnos e muito bonita, né? Ela é muito vistosa. É uma pena que dura muito pouquinho, gente. Mas esse é o comportamento básico do nosso Epiphyllum oxypetalum, certinho? E é isso, gente. Aí depois o ciclo se repete novamente. Com esse crescimento longo, depois do crescimento dos ramos laterais, maturação dos ramos laterais, floração. E assim vai sucessivamente ao longo do ano. Perfeito, gente? Agora vamos a algumas dicas de cultivo e do que essa planta gosta. Vamos lá? Pronto, gente. Então vamos agora a dicas de cultivo dessa planta e de ambiente. Vamos começar. Essa é uma planta, gente, por ser de um cacto de florestas úmidas, assim como a flor de maio, ela aprecia o quê? Luminosidade intensa, bastante luminosidade, mas sem sol direto. Ela não tolera o sol, ela queima no sol, se a gente colocar no sol. Perfeito? Então, ela precisa do que? Luz intensa, porém indireta ou filtrada por uma luz, por um sombrite, por exemplo, de 70%, 75%, enfim. Tem que estar sempre filtrada a luz ou indireta, como é o caso dessa daqui, mas sempre com bastante claridade. Aqui ela está num beiral de varanda. Um local ótimo para a gente ter essa planta. Ela, gente, é uma planta que aprecia a umidade, então os ambientes úmidos são mais favoráveis para o seu desenvolvimento. Porém, é necessário ter boa ventilação, pois locais muito abafados e encharcados pode favorecer o apodrecimento dessa planta. Então ela não tolera encharcamento, embora ela goste de umidade. Perfeito? Em relação a substratos, gente, a substratos dessa planta, ela pode ser plantada nos mais diversos tipos de substratos, né?
desde terra adubada, devidamente bem drenada. Particularmente, eu prefiro usar substratos comerciais prontos, do tipo floreira, Top Garden, que vem com restos de materiais florestais, carvão, casca de pinos, enfim. Porque são materiais leves, ricos em matéria orgânica, são férteis, bem leves, bem porosos, segura umidade suficiente e permite drenagem do excesso. Então, lembrando, gente, esse tipo de planta é epífita, então ele precisa de substrato leve, rico em matéria orgânica e bem drenado. Muito importante. Pode ser a base de terra vegetal? Pode, mas vocês têm que lembrar de estar sempre drenando muito bem esse substrato. Então, pode misturar ele, casca de pinos trituradinha, carvão também, vocês podem fazer uma mistura por partes iguais de terra, carvão e pinos, para poder o quê? Ficar um substrato bem drenado e leve. Isso é muito importante. Substrato pesado, muito encharcado, que retém muita água, vai favorecer o quê? O apodrecimento dessa planta. Então, não é interessante, gente. Certinho? Continuando, do substrato em relação à rega. A gente rega essa planta sempre quando ela estiver quase seca. O substrato deve ser mantido levemente úmido, nunca encharcado e nunca seco demais. Então, quando seu substrato já estiver praticamente seco, quase seco, é hora de regar. O tempo que vai levar para vocês regarem sua planta vai depender da sua região. Não dá para dizer o dia, quantas vezes por semana, porque depende de cada um isso. Cada lugar vai ser diferente, certinho? Então a regra é, quando estiver quase seco, é hora de molhar essa planta. Dica da montagem do vaso para essa planta, gente. Quando vocês forem fazer o vaso do seu epifilo, do seu cacto orquídea, façam bastante furos no fundo para drenagem, talvez até um pouco na lateral embaixo também ajuda. E primeiro coloque uma camada de material grosseiro para drenagem, os 2 dedos, pode ser de brita, isopor, caco de tijolo, de telha, enfim. Depois vocês entram com a manta de bidim, coloca a manta de bidim. Eu prefiro a manta ao invés de usar a areia. A areia, dependendo da região, ela é problemática, então eu não uso areia aqui, porque a areia daqui da minha região é muito problemática e em vez de ajudar na drenagem, ela simplesmente entope o vaso. Então eu não uso. Eu recomendo a manta de bidim, que não corre esse risco, depois da brita. E aí você vem com o substrato e planta o seu epifilo. Perfeito, gente? Então, essa é a dica simples de montagem do vaso dela. Em relação à adubação, vamos lá. Como é que a gente pode adubar essa planta? Durante o período de crescimento vegetativo dela, gente, vocês podem até usar um adubo do tipo balanceado, tipo 10-10-10, 20-20-20, ou uma adubação orgânica, ou o uso dos dois, que é o mais recomendado. Pode usar, por exemplo, como adubação orgânica, a torta de mamona, nesse período de crescimento. Pode usar o esterco, esterco de galinha, esterco de boi, o bocache, o esterco, a torta, os adubos orgânicos, gente, vocês vão colocar sempre no canto do vaso, espalhado. No caso de vaso grande, pode ser de 1 a 2 colheres de sopa. Vasos pequenos, 1 colher cheia de café ou 1 colher rasinha de sopa, dependendo do tamanho do vaso. Se for pequeno demais, use colher de café. Se for um vaso médio a grande, use colher de sopa. 1 a 2, dependendo do tamanho do vaso. Perfeito, gente? Vocês vão fazer essa adubação orgânica a cada 3 meses. Se for optar pelo adubo solúvel, aqueles tipo Peters, Forte, Plantprod, Plantafol, enfim, vocês podem fazer da seguinte maneira, gente. Durante o período de crescimento dessa planta vegetativo, vocês podem estar usando a fórmula tipo 20-20-20 ou 10-10-10, uma fórmula balanceada, certinho? Adubação semanal ou quinzenal. E durante o período pré-floração, quando a planta está terminando de expandir, os brotos laterais, já está no final do desenvolvimento dos brotos laterais, vocês podem começar a usar um adubo com maior teor de fósforo, gente. Aí vocês podem usar uma farinha de osso no substrato. Vocês podem usar uma fórmula tipo 10-30-15 ou 4-14-8. Enfim, da sua preferência aí. Uma fórmula com teor maior de fósforo, porque isso vai ajudar ela a ter uma floração mais expressiva, certinho, gente? No período pré-floração, ok?
E só uma dica em relação à adubação, gente. Evitem usar adubos granulados, aqueles que a gente coloca no solo direto. Por quê? A gente está lidando com planta em vaso, com pouco volume de substrato, de terra. Ou seja, pode acarretar o que? Você errar a mão nesse tipo de adubo e matar a sua planta por excesso de adubo. Lembrando que elas têm raízes delicadas, frágeis. Então, não use adubo granulado ou em pó, que a gente coloca direto no vaso, porque a chance de erro é muito alta. Usem os solúveis, ou os de liberação lenta, ou os orgânicos, que é muito mais seguro da gente usar e de acertar a mão na adubação, perfeito? Em relação a pragas e doenças, essa é uma planta que, quando bem cultivada, dificilmente ela sofre com ataques, mas ela pode eventualmente sofrer ataques de broca, assim como a flor de maio, que pode fazer com que caia os pedaços, embora seja mais raro. Ela pode sofrer ataque de pulgões, principalmente nos brotos novos. Broto novo tem que estar sempre de olho nos botões. Pode aparecer pulgão, isso pode atrapalhar a planta. E ela pode sofrer ataque de cochonilha, principalmente quando o ambiente está muito abafado, muito escuro. Então, e quando a gente usa nitrogênio demais na planta. Então, são as pragas mais comuns que podem atacar nossa planta. E doença, a podridão, claro, sem sombra de dúvidas, é a mais importante. Mas também, se você cultiva bem sua planta, dificilmente ela vai sofrer com podridões. Perfeito? Essa podridão está mais relacionado quando o substrato está ruim, mal drenado e encharcado. Perfeito, gente? Então, essas são algumas dicas básicas de cultivo dessa planta. E em relação a como é que a gente faz muda dela e replanta essa planta, gente? Para fazer muda dessa planta é muito simples. Vocês podem usar um ramo principal desse, cortar ele aonde vocês quiserem e plantar. Ele vai enraizar e vai dar origem à nova planta. Ou então, que é o mais usual, a gente pega os ramos laterais, pode ser esses pequenos aqui ou os grandes, corta ele mais perto da base e planta no novo vaso. Então, só isso, gente. Uma vez que isso se trata de um caule, vocês podem pegar um ramo desse lateral e fazer a sua nova muda a partir dele. Perfeito? Vocês podem até cortar ele em mais de um pedaço, porque ela brota com muita facilidade. Perfeito? Então as mudas são feitas a partir do destaque e plantio, né? A estaquia dos ramos laterais principalmente, ou do principal, gente. Perfeito? Então, agora só para finalizar, gente, esse vídeo, vou falar de enxerto. Essa planta, assim como a flor de maio, pode ser enxertada na pitaia e alguns outros cactos. Essa planta que vocês estão vendo aqui, muitos vão até achar feia e ela está batendo no chão. Esse aqui é um protótipo que eu fiz, né, um teste de enxertia na pitaia. Ó, vocês podem ver aqui, ó, ela está enxertada em pitaia. Coloquei isso aqui só para sustentar, para ela não cair mais do que ela já caiu. Mas ela está muito pequena, esse cavalo, então não ficou muito legal. Embora deu super certo, a planta tá crescendo muito rápido, muito forte, mas não ficou um bom visual, né? Mas isso aqui é o protótipo. Então, recomendação para enxerto dessa planta, gente. É viável enxertar em pitaia? É sim. Porém, gente, o interessante é o que? A gente usar um vaso grande, porque a pitaia é uma planta robusta, e usar cavalos altos, plantas que fiquem pelo menos com 1,5 m ao nível do chão. E botar um suporte para sustentar a estrutura dessa planta. Um suporte que fique invisível, né? Aqui eu usei essa tela para sustentar a pitaia, mas essa tela é prateada. E então, para os próximos eu vou fazer e vou mostrar, vou fazer com a tela verde, que vai ficar escondida, não vai aparecer muito, certinho? E vou usar um cavalo de 1,5 m de altura, uma tela de 1,5 m, um vaso grande, e essa planta vai ficar no alto, né? Ela vai ser enxertada lá no topo da pitaia, o epifilo. Como vocês podem ver aqui, ó, enxerto, muito fácil. A gente usa isso aqui para enxertar um pedaço de um ramo lateral, é o que precisa. E ela cresce muito rápido, gente. Fica uma planta muito forte. E ela no alto vai dar um bom destaque, acredito eu. Por quê? Essa, gente, é uma planta pendente. O epifilum é uma planta pendente, ou seja, a gente tem que cultivar ela com um vaso suspenso, pendurado. Porque seus ramos inicialmente começam para o alto
mas depois eles vão envergando, vão arqueando até ficar totalmente pendentes. Perfeito, gente? E é isso. Então é isso que eu tinha que mostrar para vocês, né? Um pouco sobre o epifilo. O vídeo é um pouco longo, mas é necessário para poder falar das características dessa magnífica planta que muita gente gosta, gente, certinho? Espero que tenham gostado do vídeo e se sim, dê aquele joinha e se inscrevam no Plantas Sem Mistério e acompanhe também Orquídea Sem Mistério, gente. Agora eu fui e em breve, quando eu fazer novos enxertos, eu mostro para vocês, gente. Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. E lembrando, quando eu for fazer enxerto dela, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é que faz o processo da enxertia da Dama da Noite. Forte abraço e agora eu fui, gente. Tchau, tchau.